Valeu. Bom, a Andresa escreveu hoje no UOL a questão envolvendo a Azul e a Gol, que aumentaram em até 31% os gastos com salários e benefícios de seus executivos, ao mesmo tempo em que enfrentam uma crise financeira usada como justificativa para solicitar a fusão das duas companhias aéreas. Se o negócio for autorizado pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, essas empresas passarão a concentrar 60% do mercado doméstico de transporte aéreo no país. É isso, né, Andresa? Na verdade, 98%, né, do mercado aéreo do país estaria aí nas mãos, né, dessa nova empresa, mais da Latam, que é a outra empresa que, né, divide com ela, dividiria com ela toda essa malha nacional aí, né? Você veja, né, Diego, que você tem uma empresa que está em recuperação judicial e outra empresa que está sem ter lucro já há anos. E aí elas aumentam com quase 32% os salários dos seus executivos. Só a Gol gastou 96,2 milhões de reais no ano passado para pagar benefícios e salários para 12 executivos da empresa. E a Azul, 98 milhões de reais para pagar salários dos executivos de suas empresas. Aí vocês me perguntam o que a gente tem a ver com isso se elas são empresas privadas. O que a gente tem a ver com isso é que tem benefícios fiscais oferecidos pelo governo federal para essas empresas, né, saírem aí do vermelho, que elas já conseguiram aí 4,8 bilhões de reais de abatimento em impostos devido à situação delas e porque elas estão informando ao CAD, que ao final é quem vai decidir, que elas estão em dificuldades financeiras, então elas precisam fazer esta fusão. Essa fusão significa para o consumidor brasileiro que a gente vai passar a ter duas companhias servindo toda a malha do país, que é essa companhia resultado da fusão, se for aprovado, e a Latam, como eu já falei no começo dessa fala. Então a gente tem que acompanhar assim como que essas empresas estão lidando aí com as suas finanças, uma vez, né, que todo mundo vai acabar pagando um pouquinho essa conta, seja por redução de impostos, ou seja porque cada vez mais o brasileiro vai ter menos opções de voos, né, de empresas, e aí a gente já sabe o que acontece, o preço vai lá em cima. Mas aí, para terminar, o que o ministro da Aviação me disse? Que o brasileiro tem que aprender a comprar passagem com antecedência se ele quiser preços mais baratos. Disseram pra gente que ia ter o despacho lá cobrado da bagagem e ia diminuir o valor. Não sei se para vocês, para mim aumentou. Mariana Barbosa está de olho nisso tudo também. Mariana, e com menos concorrência, aí fica mais difícil para a gente, né? A gente só perde. Boa noite. Pois é, boa noite a todos. Essa é uma fusão que tá sendo vendida, né, pelas empresas como sendo benéfica para o consumidor, porque precisamos de empresas fortes, e a gente está vendo que é preciso olhar mais detidamente, né? Quer dizer, o CAD não pode simplesmente autorizar como se não fosse ter efeito nenhum, né? Eu andei publicando nas últimas 2 semanas uns estudos que mostram que elas, desde que elas começaram esse acordo de code-share, que é um acordo comercial, que uma vende passagem da outra, já teve algumas rotas onde elas competiam, que não fazem parte do code-share propriamente, mas que são rotas onde elas competiam, uma ou outra deixou de operar. E nessas rotas em que uma ou outra deixou de operar, teve aumentos de até 23% no preço das passagens. Quer dizer, antes mesmo de ter uma fusão, já está tendo sinais no mercado de danos ao consumidor, né? Então, e hoje eu publiquei uma coluna falando que o CAD mudou um pouco o humor, assim, porque há um tempo atrás, em janeiro, tinha umas sinalizações de governo, o próprio ministro dizendo, o CAD vai aprovar lá para 2026, mas agora o tom mudou, né? O ministro já falou semana passada que essa fusão pode não ser muito boa para o consumidor, e hoje um conselheiro do CAD, ele fez uma avocação, que é um termo que se usa quando algum conselheiro quer discutir uma questão, mesmo que não seja obrigatório, né? Isso se trata do code-share propriamente, porque quando eles iniciaram o acordo,
teve um entendimento de que não precisa o CAD analisar um acordo, porque é um ato associativo, não precisa, e agora o CAD avaliou e falou, não, olha, é melhor a gente avaliar. Só que tudo bem, está dando prazo, eles podem ainda notificar. Aí agora hoje veio um conselheiro que falou assim, não, olha, mesmo que não precise, a gente deveria olhar, porque pode ter efeitos muito importantes para o mercado, né? Então, assim, o fato de você não ter notificado antes, o CAD fica sem informação para ele avaliar se houve ou não houve uma concentração antes da hora, né? Então, foi uma medida muito importante desse conselheiro, que agora precisa ser chancelada pelo tribunal, mas está caminhando para o que o CAD vai olhar de fato o que está acontecendo no mercado, e isso já é um sinal se eles de fato mandarem a proposta, né? Porque eles estão falando que vai ter fusão, mas ninguém ainda apresentou formalmente no CAD, o processo ainda não começou a ser analisado, né? E as empresas não fecharam o contrato, né? Isso depende ainda das reestruturações que elas estão fazendo individualmente. Raquel, quando a gente viaja para fora, vê que, por exemplo, na Europa são tantas companhias, né? São muitas opções, aquelas de baixo custo, tem as outras com um conforto maior, e aqui no Brasil cada vez menos opções. Diego, tem um modelo low cost, né? A Mari, prazer ter você aqui, Mariana, que delícia. A Mari até acompanha esse setor até melhor do que eu. Mas o que veio acontecendo com o setor de aviação desde a pandemia, ele entrou numa crise muito grande e as empresas usam muito essa justificativa para tentar oferecer argumentos para esse tipo de fusão, né? De que é um setor que tende à concentração. No caso das empresas aéreas no Brasil, elas têm demandado muitos tipos de benesses ao governo. Né? Incentivos fiscais, agora tem uma discussão em torno de empréstimos do BNDES para essas empresas. Agora, o que precisa ficar claro, e isso de nenhuma maneira está claro ainda para as pessoas, é que Azul e Gol não sobrevivem sozinhas. Né? O que elas argumentam é até um pouco contraditório, porque elas dizem o seguinte, elas dizem que a Gol está se virando bem no seu processo de recuperação judicial e a Azul também, mas que elas precisam ficar juntas para formar uma companhia mais saudável e que dê melhores resultados. Só que isso para o consumidor não é um raciocínio tão interessante, certo? Se elas têm condições de caminhar sozinhas, é melhor para o consumidor ter 3 empresas. Então, essa dúvida, isso é que não está muito claro para as pessoas. Essa fusão é necessária para que essa empresa resultante tenha mais lucro ou para que ela sobreviva? O que eu já ouvi dentro do CAD é que eles vão olhar essa fusão e esse tipo de fusão ela é analisada rota a rota nesse sentido. Se ela é uma fusão necessária para que essas empresas não quebrem, e aí o consumidor não teria opção nenhuma, ou se ela é uma fusão só para que as empresas melhorem o desempenho. Porque os órgãos reguladores, eles têm que ter em mente o benefício ao consumidor, não aos acionistas das companhias. Importante isso, né, Mariana? Com certeza, Raquel. Então, o que aconteceu foi que na pandemia, todas as empresas aéreas tiveram um impacto gigantesco, né? E agora, a Gol e a Azul optaram por fazer uma reestruturação, fizeram algum acordo muito superficial. A Latam foi direto para o Chapter 11, que é o processo de recuperação judicial. Então, assim, os acionistas da Latam foram diluídos e a empresa hoje está super saudável, ela está tendo resultado, está tendo lucro. Então, assim, os acionistas tomaram uma decisão de não entrar numa reestruturação formal, por um temor de serem diluídos, né? Então, agora, quer dizer, essa estruturação é para resolver uma questão dos acionistas. Não é que no início dessa conversa de fusão, uma dizia nos bastidores que a outra está à beira de falência, tal, quer dizer, tinha uma especulação de que elas iam usar uma tese que se usa na linguagem anticoncorrencial, que antitrust, que é da firma falida, né? Mas aí depois elas começaram a ver que essa tese também não era muito boa, porque não era boa para a imagem das empresas
ficar falando sobre tese de firma falida. Então, assim, é uma operação que claramente beneficia os acionistas. Os efeitos para o consumidor, a gente desconhece. Você pode talvez mitigar e evitar que eles se acentuem, mas assim, o Brasil é um mercado muito grande, acho que é o quarto, isso muda um pouquinho, mas eu acho que é o quarto maior mercado doméstico do mundo. Então, assim, é um mercado muito grande para a gente só ter essas poucas empresas. Lá nos Estados Unidos, a JetBlue, que pertence ao mesmo fundador da Azul, tentou fazer uma fusão com a Spirit Airlines e o CAD americano barrou. Disse que essa fusão ia ser ruim para o consumidor, ia aumentar a tarifa, quer dizer, não é só o Brasil. Então, assim, houve um argumento aí de que não, porque nos Estados Unidos teve várias fusões, de fato teve a Continental com a Delta, com a United, enfim, teve algumas fusões nos Estados Unidos, que é um setor que passa por fusões periodicamente, mas não é assim que toda fusão se aprova, que a fusão representa um fortalecimento, não. Então, sim, o próprio David Neeleman teve essa operação barrada, foi em janeiro do ano passado, e o Ministério, o CAD foi muito claro, essa fusão seria muito ruim para o consumidor. Então, assim, é um assunto que o CAD tem que olhar muito a fundo e, tecnicamente, como você falou, Raquel, analisar rota por rota, você tem que analisar o conjunto e rota por rota, porque um dos argumentos, quando eu publiquei essas matérias que as empresas estavam saindo e deixando a outra sozinha, quer dizer, o que as empresas falaram, mas a gente está diminuindo aqui, mas está aumentando a oferta nessa outra rota, mas quem voa lá de Maceió para Confins não está preocupado se ela aumentou em outro lugar, quer dizer, naquele mercado houve uma redução de oferta, né? Então, é uma análise muito complexa, a malha das empresas muda a cada temporada, quer dizer, mas o CAD não pode se eximir de olhar esse mercado, né? E já deveria ter começado a olhar há um ano atrás, né? Vamos ficar em cima disso. Mariana Barbosa, foi um prazer te receber aqui no Segunda Edição. Volte mais vezes, viu? Obrigado.